Olá a todos. O desafio é resolver essa equação. 5 elevado a x é igual a 1 sobre raiz quinta de 25. Raiz de índice 5 de 25. O que me motivou a fazer esse vídeo é que eu encontrei um vídeo no YouTube que resolveu essa equação de uma forma que eu não considero correta. Tem alguns aspectos que me incomodaram, mas não deixa de estar correto, e um aspecto de fato não está correto, né? Então eu quero mostrar como fazer e também como não fazer, como não ensinar. Vejamos. Então primeiro como fazer. Muito bem, 1 sobre a raiz de índice 5 de 25. Nós sabemos que 25 é 5 ao quadrado, né? E esse denominador pode ser escrito como a raiz a raiz quinta pode ser escrito como 1 sobre 5, né? De quê? De 5 ao quadrado. Então eu tenho 5 elevado a 2 quintos, a essa fração. E sabemos também que eu posso escrever essa razão como 5 elevado a menos 2 quintos. Muito bem, agora já resolvemos. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 2 quintos. Com isso eu identifico que x é igual a menos 2 quintos. E resolvemos. Simples assim. Muito rápido para resolver. Agora, vamos fazer passo a passo como ensinar. Não que agora uma aula dessa seria a aula para ensinar potência e como fazer para resolver algumas expressões envolvendo potências. Mas vamos usar esse exemplo para relembrar, alguns aspectos, algumas propriedades. Muito bem, 25 é 5 elevado ao quadrado. Claro, 5 ao quadrado é 25. Então eu posso escrever essa etapa, essa primeira passagem é muito trivial, é muito simples. Agora, antes de resolver o que é essa raiz de índice 5, note o seguinte. Esse produto, considere esse produto de 5 elevado a 2 vezes multiplicando 5 elevado a 3. Isso, o 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que multiplica 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Ora, isso é 5 elevado a 5, porque eu tenho o produto de 5, 5 vezes. Muito bem. Isso nos leva a essa propriedade de produtos quando eu tenho o mesmo número A, essa base, que aqui é 5, aqui é o número, a letra A. Aqui eu tenho A elevado a M, ou seja, eu tenho um produto de A M vezes. E aqui eu tenho A elevado a N. Quando eu faço esse produto, se eu abrir, eu vou ter algo desse tipo, tal como aqui no exemplo, no caso particular que fizemos desse produto. E o resultado é que eu vou ter A elevado à soma desses expoentes, M mais N. Eu vou ter M vezes multiplicado por N vezes. Então, ao todo, eu tenho M mais N vezes o A sendo multiplicado por ele mesmo. Bom, essa propriedade será bastante útil para resolvermos algumas questões nessa demonstração. Mas aqui, ela é tão importante, essa propriedade, que daqui a gente já consegue tirar algumas coisas, alguns resultados importantes. Note o seguinte, se você fizer m igual a zero, o m é zero. Então aqui eu vou ficar com a elevado a zero, e vamos considerar que a gente não sabe o que é um número elevado a zero. Então aqui eu vou ficar com a elevado a zero multiplicando a elevado a n. E desse lado, ora, se m é zero, então eu vou ficar com a elevado a n também. Como isso é uma igualdade, desse lado eu terei a elevado a n, e desse lado eu tenho a elevado a n multiplicando a elevado a zero. Com isso, eu posso concluir que a elevado a zero deve ser igual a 1. Então daqui a gente já tira um resultado importante que é qualquer número elevado a zero é igual a 1, por conta dessa propriedade. Muito bem, agora considere a raiz de 5. Raiz de 5, quando eu não explicito qual é o índice, significa que é uma raiz quadrada. Então eu tenho aqui a raiz quadrada de 5.
E aqui eu estou evidenciando que é uma raiz de índice 2, é uma raiz quadrada. E eu posso escrever esse resultado em termos de uma potência fracionária, né? 5 elevado a 1 sobre 2. Né? Eu posso escrever isso. E eu vou mostrar um pouco mais para a gente relembrar por que eu posso escrever algo desse tipo. Considere raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Ora, sabemos que isso é igual a 5, mas usando essa notação, eu posso escrever 5 elevado a meio multiplicando 5 elevado a meio. E sabendo dessa propriedade, que nós demonstramos agora há pouco, eu posso escrever que isso é 5 elevado à soma dessas potências aqui. Meio mais meio, que é igual a 1. Ou seja, eu tenho 5 elevado a 1, que é naturalmente igual a 5, como já sabíamos que de fato seria igual a 5. Muito bem. Outro exemplo. Raiz cúbica de 5 vezes outra raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5. Isso, escrevendo nessa forma de fração, é 5 elevado a 1/3 e assim por diante. Ora, e isso é igual a 5 elevado à soma 1/3 mais 1/3 mais 1/3, são 3/3, que é igual a 1. Então eu tenho 5 elevado a 1, que é o próprio 5, como já sabíamos de antemão que seria o resultado. Então, de fato, eu posso escrever que a raiz é igual ao número elevado a uma fração desse tipo. E aqui eu chego a esse resultado, então, né? O número A na raiz com índice P. Isso é igual a A elevado a 1 sobre P. E eu posso generalizar esse resultado. No lugar do A, eu vou escrever um número que é A elevado a M. E aí, essa raiz desse número vai ser igual a A elevado a M por P. Né? Isso é o que nós devemos entender. E eu vou fazer uma crítica à forma como se costuma apresentar ou até a ensinar essa equação que acabamos de deduzir, acabamos de demonstrar, verificar. Muito bem, agora vamos seguir, porque eu tenho exatamente uma estrutura desse tipo, né? Aqui no denominador. 5 ao quadrado, isso na raiz de índice 5. Bom, isso vai ser, portanto, como já fizemos no primeiro slide, é 5 elevado a 2/5, né? Usando essa propriedade, ou melhor, entendendo o que é esse tipo de raiz. É 5 ao quadrado e aí a potência vai estar elevado a 5 por conta dessa raiz de índice 5. Muito bem, então já tenho esse resultado. E agora considere o seguinte, 1 sobre 5, 1 sobre esse denominador, pode também ser escrito como 5 elevado a menos 1. De onde vem isso? Bom, considere o seguinte, 5 vezes 1/5. Né? Claro que isso aqui é igual a 1. Né? 5 vezes 1/5. Eu vou estar com 5 dividido por 5, que é igual a 1. Agora, escrevendo 1 sobre 5 como 5 elevado a menos 1, e escrevendo quem é 5 como 5 elevado a 1, né, eu posso usar essa propriedade e o resultado será 5 elevado a 1 menos 1, que é igual a 0. 5 elevado a 0, eu sei que é 1. Né? 5 elevado a 0, a gente já deduziu que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então eu tenho esse resultado e isso me mostra que, de fato, o 1 sobre 5 pode ser escrito como 5 a menos 1. Né? De uma forma mais geral, considere o seguinte, a soma m mais n é igual a 0. Eu não sei quem é m nem quem é n, mas a soma é 0. Né? Então eu tenho a elevado a 0 aqui, que vai ser igual a 1. E para que dê 0, eu tenho que, por exemplo, m tem que ser igual a mais 1 e n menos 1. Né? E aí eu vou ter uma estrutura exatamente desse tipo. 5 vezes 1 sobre 5, ou a elevado vezes 1 sobre a. Né? Então vai ser a elevado a 1 vezes a elevado a menos 1. Mas aqui o m e o n também podem ser
o n igual a mais 2 e o n menos 2. Porque, da mesma forma, a soma dará 0, né? E aqui eu terei a ao quadrado vezes 1 sobre a ao quadrado, ou a elevado a menos 2. Tá? Então, de fato, eu posso escrever uma razão com o expoente aqui, a potência negativa. Né? Isso me leva a essa outra propriedade, então. 1 sobre a elevado a n vai ser igual a elevado a menos n. O menos, né, por conta disso que a gente acabou de mostrar, e o n porque é a potência desse denominador. Né? Então, no caso mais geral, como eu falei de a ao quadrado vezes a elevado a menos 2, né, vai levar a isso. A elevado a menos 2 é 1 sobre a elevado a 2 ao quadrado. Tá bom? Então eu tenho essas propriedades que são deduzidas simplesmente analisando, simplesmente pensando um pouco, rascunhando, né, para deduzir, para não precisar memorizar, para não precisarmos decorar fórmula alguma. Ou você entende, né, ou você vai ficar sempre na dúvida, passado algum tempo que você não vê mais essas passagens, você pode sempre ficar na dúvida de como era mesmo aquela fórmula. Não, aqui é para você entender o produto. Esse tipo de produto vai ser naturalmente a elevado à soma de quantas vezes eu estou multiplicando o a e esse outro termo. Né? Esse outro a, eu estou sendo multiplicado por outros elementos a n vezes. Então vai ser m mais n. E da mesma forma com essas duas outras propriedades. Muito bem, então vamos seguir. Se eu acabei de dizer que 1 elevado a sobre n, a elevado a n, é igual a menos n, então isso é igual a 5 elevado a menos 2 quintos. Simples assim. Né? Então aquilo que a gente fez bem rápido, agora nós fizemos de novo, demonstrando, verificando algumas das propriedades importantes para o aluno relembrar. Bom, e 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 2 quintos. Aqui eu reescrevo essa expressão para facilitar a identificação de que, de fato, x é igual a menos 2 quintos. Não tem mistério aqui. Né? A potência x é igual a menos 2 quintos a essa outra potência. Né? E aí, assim, nós conseguimos resolver de uma forma que a gente passa por várias propriedades, acaba ensinando e consolidando várias propriedades importantes a respeito de potência e de operações envolvendo potência. Agora eu quero mostrar como não fazer, né? Como eu vi, não em um vídeo, eu vi em alguns vídeos de canais que são muito bons, voltados ao ensino médio, mas colocam o ensinamento num aspecto que favorece a decorar e não a aprender. E é isso que eu quero questionar com esse vídeo e no final fazer a correção de algo que de fato está errado. Né? Está errado, o resultado dá certo, mas é algo que não se pode fazer. Eu vou mostrar em poucos minutos. Veja, eu vou usar essa propriedade, por isso que eu já deixei ela aqui do lado. E vamos começar. 5 elevado a x é igual a 1 sobre raiz de índice 5 de 25. Bom, da mesma forma que já fizemos duas outras vezes, né? 25 é 5 ao quadrado, né? Isso não tem nenhum aspecto a ser discutido aqui. Mas agora é que vem uma frase que me incomoda. E não é em um vídeo, um canal, né? São vários canais que eu vejo que fazem esse tipo de ideia que, a meu ver, estimula decorar, e isso no médio, longo prazo está fadado ao fracasso, porque sempre a pessoa vai ficar um pouco na dúvida de como era mesmo aquela frasezinha que me ensinava a decorar. E aqui não tem que decorar. Aqui tem que saber que a raiz de um determinado índice ela pode ser escrita na forma de uma potência com uma razão. Né? E a gente consegue deduzir isso rabiscando um pouco, né? Fazendo num rascunho alguns pensamentos e a gente deduz.
E aqui o que foi colocado num certo vídeo que ensinava exatamente resolver essa expressão, é o seguinte, que quem está na sombra, que seria essa potência, passa para o Sol, ou seja, fica no Sol. E quem está no Sol, que seria esse índice, passa para a sombra, que vem aqui para baixo. Tudo bem, não tem nada de errado aqui, é só uma forma de memorizar essa expressão. Mas eu não gosto isso é gosto pessoal, de apresentar para alunos uma coisa desse tipo, porque nós precisamos entender e não memorizar algo que vai cair numa prova. Tá? Isso a gente pode entender, é fácil de entender. E não precisamos memorizar coisas desse tipo aqui. Muito bem, então, usando essa propriedade, como já fizemos também, eu posso escrever então esse denominador como 5 elevado a essa potência, né? Que é uma fração, 2 sobre 5, 2 quintos. Muito bem, a outra, então essa frasezinha é que me incomodou, mas de novo, não tem nada de errado. A outra propriedade que nós deduzimos também é que 1 sobre a elevado a n é igual a elevado a menos n. Né? Já discutimos isso e o que foi colocado em um dos vídeos que eu vi e que me estimulou a fazer esse vídeo é o seguinte, esse aqui está embaixo, o expoente então troca de sinal, algo assim que foi colocado, né? Como se fosse uma regrinha para memorizar, e não é assim, a gente tem que saber isso e não memorizar, está embaixo então passa trocando de sinal, né? Tudo de novo, não tem nada de errado aqui. Só a forma de colocar que me parece que estimula decorar, um pouco de decoreba. Bom, então usando essa propriedade tal como nós fizemos também, eu posso escrever que isso é 5 elevado a menos 2 quintos. E agora é que vem a passagem que, a meu ver, está bastante equivocada. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 2 quintos. Então eu reescrevo isso para evidenciar a passagem errada que foi colocada em mais de um vídeo desse canal e de outros canais e que não pode ser propagado isso como uma forma de ensinar. O que foi colocado nessa passagem é que finalmente cheguei onde eu queria. Corta esse com esse. Não, 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 não. Não pode se dizer isso. Então a ideia é corta esse com esse e aí você pode escrever que x é igual a menos 2 quintos. Não, não. Você não corta isso com isso e sobra as potências. Não. Você não pode cortar esse 5 com esse 5. Isso não é eu dividir um pelo outro e não. Né? Aqui você simplesmente identifica que essa potência tem que ser igual a essa potência. Só isso. Ou, se não, você pode usar logaritmo. Né? O logaritmo, aqui se você colocar que, usando o logaritmo, x vai ser igual ao logaritmo desse número, dessa quantidade, na base 5. Né? Então, reescrevendo isso na forma de um logaritmo, se você quiser. Vai ser x é igual ao logaritmo dessa quantidade na base 5. Bom, esse logaritmo com essa potência vai passar multiplicando o logaritmo. Então eu vou ficar com menos 2 quintos multiplicando o logaritmo de 5 na base 5. Ora, logaritmo de 5 na base 5 é 1. Então eu vou ter que x é igual a menos 2 quintos. Simples assim. Mas não precisamos usar do logaritmo. Né? Eu simplesmente identifico a potência que está elevado a esse número tem que ser igual a menos 2 quintos. Mas jamais eu pensar que corta isso e o que sobra são as potências e por isso eu escrevo que x é igual a menos 2 quintos. Isso tem que tomar cuidado. Tá? Isso, claro, o resultado é o mesmo, mas não é algo que você possa fazer. Então a mensagem que eu quero passar é a seguinte: mesmo no ensino médio ou em qualquer nível de ensino que você esteja, tente entender, tente compreender as passagens, no nosso caso aqui o conhecimento matemático, né, para você poder apreciar esse conhecimento. Senão, será algo maçante, será algo que vai envolver um decoreba
uma memorização, que no longo prazo isso não se sustenta, né? Então você tem de fato que compreender, e isso vai te levar a apreciar, a gostar desse conhecimento, ou a respeitar mais esse conhecimento. Bom, eu sou o Ricardo Avelino Gomes e espero que esse vídeo tenha sido útil, e muito obrigado e até um próximo vídeo.